Glória a Deus. Mateus, por sua vez, o livro de Mateus, capítulo 17. A partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus continua nos dizendo da seguinte forma: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, um monte chamado Tabor, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é ficarmos aqui. Se o Senhor quiser, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Ergue-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram, senão Jesus. Aleluias. Por último, verso 9, a Bíblia diz: E descendo eles do monte, ordenou Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Glória a Deus. Você pode se assentar, até aqui está ótimo. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é as revelações do Monte Tabor. Repita comigo: Monte Tabor. Monte Tabor. Glória a Deus. O Monte Tabor tem muitas coisas, para nos ensinar. Uma das principais, queridos, é que olhando para Jesus, olhando para o ministério de Jesus, certa hora, Jesus estava no monte, no deserto, e jejuando por 40 dias e 40 noites. Ao descer do monte, o Espírito de Deus Jesus é levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. Num desses mesmos montes, mas por sua vez agora chamado Monte das Oliveiras, ou Getsemane, Jesus sobe ao monte para ter um particular com Deus, para estar a sós com Deus. E naquele momento, Jesus tem um grande evento, uma grande experiência na sua história, quando ele, tomado da sua humanidade, chegou ao ponto de desejar a interromper o seu propósito. Num dos grandes eventos que Jesus também viveu no seu ministério, nos Montes das Bem-aventuranças, quando ele se retira para ter um particular com Deus, ele aproveita esse momento para também ensinar o povo e deixar algumas diretrizes discernentes ao reino de Deus. Agora, nessa noite, nós estamos diante de mais um momento em que Jesus ele se retira para ter um particular com Deus, só que dessa vez no monte chamado Tabor. E nesse monte coisas tremendas acontecem também. Mas eu fiz de questão de falar aos senhores e também às senhoras esses eventos, quando Jesus ele tem uma motivação de
se retirar para ter um particular com Deus, algo de extraordinário acontece. Você já percebeu isso? Se não percebeu, eu acabei de falar, né? Então, a todo momento que Deus ele tem, na forma de Jesus, ele tem uma motivação de se retirar para estar sós com o Pai no monte, algo de extraordinário acontece. Por sua vez, a Bíblia diz que ele não vai só para Tabor, ele leva mais uma vez Pedro, Tiago e João, os mesmos que já estiveram com Jesus em tantos episódios. Você sabe, esses mesmos discípulos, Pedro, João e Tiago, já estiveram com Jesus em muitos episódios. Lembra lá que ele foi para Getsemane, estava perto da morte dele, e ele pediu ajuda. Nós ouvimos do Senhor um dia desses, que ele pediu: irmãos, vamos orar comigo, orem por mim, eu estou precisando de ajuda, orem por mim, orem por minha vida, interceda por mim. Ele leva os irmãos com ele no monte, e esses mesmos Pedro, Tiago e João, Jesus, quando chega no Getsemane, ele diz: vocês vão ficar aqui, porque eu vou ali dentro, porque o que eu vou falar para Deus, talvez vocês não tenham estrutura para ouvir. O que eu vou falar com o Pai, talvez vocês não tenham um coração hábil para suportar. Então tem oração que a gente tem que fazer um pouquinho mais para dentro da mata. Tem oração que talvez o irmão não vai entender. E foi por isso que Jesus disse: fica aqui, que eu vou mais ali adentro. Só que me chama a atenção que quando Jesus volta, está Pedro, Tiago e João dormindo. Aí, como eu sou curioso, eu fui para a Bíblia, fui saber qual dos evangelhos, porque nem todos os evangelhos relatam tudo, mas qual dos evangelhos relata as revelações do Monte Tabor. E três falam do que acontece no Monte Tabor. Só que só Lucas vai falar, depois você vem em casa, uma coisa curiosa, Cris, que Pedro, Tiago e João vão com Jesus no Monte Tabor e dormem de novo. Só Lucas vai trazer essa particularidade, dizendo: quando Jesus está orando ao Senhor e ele transfigura e vem uma glória, eles despertaram do sono. Meu Deus, cara, de novo. Mas isso tem um propósito. Mas isso, além deles estarem no sono de novo, eles estavam com Jesus. E eu quero falar, dentre outras coisas, o que uma vida de intimidade com Deus produz na vida de um ser humano. Porque, acima de tudo, Pedro, Tiago e João participaram dos melhores e maiores eventos do ministério de Jesus. Muitos seguiam a Jesus, multidões seguiram a Cristo, mas existem eventos especiais que só quem é íntimo recebe da revelação. De tantos discípulos, Pedro, Tiago e João viveram coisas extraordinárias no Monte Tabor. E o que eu faço para ser íntimo? Querer. Esses homens não receberam por acaso o título, e não é um título, é uma condição, é mérito de discípulos íntimos de Deus, os que mais amavam ao Senhor. Por quê? Porque o desejaram. Irmão, intimidade é uma coisa que se conquista de acordo com o tempo que eu gasto com Deus, o quanto eu quero Deus, o quanto eu desejo Ele. Queridos, Deus não vai fazer nada além do que eu busque. À medida que eu busco, Ele se revela. À medida que eu peço, Ele vai se revelando, Ele vai produzindo, Ele vai agindo. Deus é assim, é o amor dEle. Ele não invade a privacidade de ninguém. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. À medida que eu abro, que eu dou acesso a Ele, a minha vida, Ele vai se manifestando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa condição de Pedro, Tiago e João, todos poderiam estar no Monte Tabor,
Mas a Bíblia diz que apenas 3 desejavam estar com Jesus, amar Jesus, conhecer mais Ele, ter mais dele. Intimidade é uma coisa que todos podem alcançar, mas isso é conquista, é o literal da palavra, é conquistar a intimidade com Deus. Amados, todos nós queremos ver coisas maiores, viver coisas maiores, nós queremos viver níveis maiores, mas será que todos nós queremos percorrer o caminho que nos leva à intimidade? Amados, intimidade é o quanto tempo nós passamos junto dele, quanto tempo nós gastamos com ele, quanto tempo nós gastamos servindo a ele, adorando a ele. A gente vê esses grandes homens de Deus operando milagres, grandes ministérios. Amados, vai ver quantas horas de oração esses homens têm, quanto tempo que eles jejuam, que eles dobram o joelho. Olha, se nós pudéssemos olhar para o coração desses homens, o quanto eles desejam conhecer, ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo, receber dons. Amados, é uma questão de conquista, é questão de percorrer. Ter intimidade com Deus é muito mais do que vir à igreja no quarto, domingo, ambos os dias. E o mais incrível, que Jesus ele não é seletivo, ele não faz acepção. Na verdade, Jesus ele é um Deus relacional, ele trata com relacionamentos. Quanto mais perto, mais íntimo, mais vai viver do amor dele. Não é a questão de excepção, Mara, é a questão de relacionamento. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: não é questão de selecionar, não é questão de excepção, é questão de relacionamento. Eu queria orar como aquela pessoa, eu queria ter poder como aquela pessoa, autoridade como aquela pessoa. Amado, paga por isso que aquela pessoa paga. Deseje mais Deus, deseje conhecer mais dele, estar mais perto dele, deseje e vai em busca. Quanto mais oração, mais poder, mais intimidade. Quanto mais uma vida separada, mais intimidade, mais conhecimento. Todos podem alcançar isso, mas a Bíblia fala de 3 homens que têm um privilégio. E não é um privilégio, eles alcançaram isso: Pedro, Tiago e João. Mas eram homens que, embora íntimos, também homens falhos como eu e você. Eu achei que só alguns de vocês dormiam na igreja, mas eles também dormiam na igreja. Olha só. E Deus calou a minha boca porque eu falava. Eu dizia: Senhor, como é que alguém pode dormir na igreja? E aí eu estou vendo Pedro, Tiago e João que dormiram no Getsemane e dormiram no Monte Tabor. Então você não está errado. A diferença é que eles dormem, são íntimos de Deus. E será que nós que dormimos somos tão íntimos? Só essa diferença. Mas tudo bem, daqui a pouco nós vamos chegar em sono. Esse sono. Queridos, entendo, estava falando de sono aonde? Acho que foi na conexão, né? Estava na conexão, não sei onde é que está falando de sono. Mano, não é pecado, claro, tem dia que a gente vai trabalhar o dia todo, cansativo. Vai chegar na igreja cansado, normal. Um dia ou outro vai ser normal. Quem é que nunca dormiu na igreja? Quem nunca tirou a pedra? Quem nunca tirou a primeira pedra? Quem nunca dormiu atira a primeira pedra? O problema é que tem pessoas que sempre dormem, né? A gente é espiritual. Outra coisa, veio sono, luta contra o sono, levanta da cadeira, vai lá, vai lá na pia, molha a mão, bota no rosto, né? Faz alguma coisa, toma um cafezinho. Mas aí não está contra o sono. Agora o problema é que a pessoa, por exemplo, no domingo, dormiu até mais tarde, almoçou, foi dormir, o sono da beleza, né, Mara? A Mara que ela tem esse privilégio do sono da beleza. Aí chega no domingo e dorme. Aí não, né, irmão? Aí dorme no domingo. Não, mas nós temos que rever, nós temos que sentar e rever esse cansaço. Mas daqui a pouco nós vamos chegar no sono. Presta atenção, então eles estão no Monte Tabor. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava orando ao Pai, Jesus foi transfigurado.
As vestes de Jesus, o rosto de Jesus resplandeceu, as vestes dele foi transfigurado. E a palavra transfigurado quer dizer transformada, mudar de forma. Repita comigo, mudar de forma. Olha para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela, mudar de forma. Se você tiver paciência, bom irmão, que eu vou usar isso para você daqui a pouquinho. Mudar de forma. Tem um pouquinho mais de paciência. Quem está na frente, diga assim, ó, irmão, mudar de forma. Transfiguração quer dizer mudar de forma. Não é qualquer forma. É 3L, forma. Mudar de forma. Então Jesus sobe ao monte, está orando ao Pai. Ele está orando ao Pai. E de repente vem uma glória sobre ele. Sobre o rosto dele, um resplandecer de uma glória. E as vestes dele transfigura. E a Bíblia diz, pensa num branco. Um branco que a cor, as cores não podem alcançar, porque era glória. Então Jesus, ele é o monte da transfiguração, ou seja, o monte de Tabor. Uma das revelações que nós temos é mudança de forma. E quando Jesus está falando com o Pai, aparece quem? Elias. E quem? Moisés. Aí, olha só, acontece tudo isso e os bonitão dormindo. Jesus ora ao Pai, desce uma glória, o rosto dele transfigura, resplandece, as vestes idem, ele muda de forma. Daqui a pouco aparece Moisés, aleluias, Elias, aleluias, e os bonitão dormindo. Olha só o que o sono espiritual faz a gente perder. Eu fiz aquela brincadeira, claro, eu não estou falando desse sono que a gente dorme, enfim, ali, porque é bom dormir na igreja, meu irmão. A voz do pastor vai ficando longe, né? A gente se acomoda, a cadeirinha assim, essa cadeirinha é bem boazinha, né? Ela é meio. A gente fica bem encaixadinho. A gente sobe as costas. Nossa, e a voz do pastor vai ficando bem gostosinho, né? É bom, né, Bárbara? Agora você bem demais. Mas não é desse sono, é o sono espiritual. Que as coisas estão acontecendo e a gente está dormente. Que a gente não se apercebe, se atentar para os dias. Então tudo isso está acontecendo, os discípulos dormindo, porém só agora despertaram do sono profundo ainda. Sabe, esse sono profundo, eu estava até sonhando. Sono profundo. Aí, beleza, olha só. Quando a gente está no sono espiritual, a gente pega as coisas no meio do caminho. E quando a gente pega as coisas no meio do caminho, a gente não entende. Sabe o que é aquela expressão, pegar o bonde andando? Foi aqui que surgiu, pastor. Pegar o bonde andando, foi aqui que surgiu no Monte Tabor. Sabe por que muitas coisas nós não entendemos? Porque a gente pega o bonde andando. Chega no meio do culto, no meio do louvor. Aí quer entender tudo. Já chega com a mente toda atrapalhada, o coração todo cheio, pega o bonde andando e não entende. Aí olha só, aí está acontecendo aquela loucura, imagina, Jesus com o rosto glorioso, as suas vestes gloriosas, de um lado com Moisés, nada mais do que Moisés, do outro lado Elias. Aí o que a Bíblia diz? Pedro toma a voz. Porque quando a gente acorda a gente fica meio tanso, né? Porque leva um tempinho. Não sei você, mas quando a gente acorda até funcionar leva um tempinho. Aí Pedro já era Pedro, né? Pedro já era Pedro. Imagina depois de acordar. Aí a Bíblia diz que estava. Imagina o ambiente: glória, monte, Jesus, o Pai, Moisés, lei, Elias, profeta. Aí Pedro acorda e ele toma a voz. A Bíblia diz que ele se mete no meio da conversa. Agora imagina, todo destoado, diz: Senhor, é bom ficar aqui, né? Que gostosinho estar aqui. Que gostosinho estar aqui, né, Senhor? Que ambiente. Será que não é bom de fazer 3 cabanas? Será que não é bom de fazer cabana? Um para o Senhor, um para o seu Moisés, e outro para o seu Elias. Sabe o que Jesus falou? Nada, Jesus nem deu moral para ele. Sabe o que o pai respondeu? Nem deu moral para ele. Em seguida veio uma nuvem e tomou aquele lugar.
E daqui a pouco eu continuo. Mas deixa eu te falar uma coisa, daqui a pouco você vai dizer assim, tá, mas a lei de Deuteronômio, Moisés não diz que os mortos não aparecem? Como é que apareceu o Elias e agora a Bíblia não diz que morreu uma vez morto? Como é que agora aparece dois mortos no Monte Tabor? Será que Jesus mexeu com necromancia? Será que tinha uns tamborzinhos ali e eles invocando os mortos? O que você acha? A minha mulher que às vezes diz assim, ó, quando eu morrer, tu abre bem teu olho porque eu volto. Eu comecei a meditar depois desse, irmão. Depois que Elias voltou, Moisés voltou. A Bíblia está dizendo que dois mortos apareceram no Monte Tabor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem foi que disse que Elias e Moisés morreram? Quem foi que disse que eles passaram pela morte? Quem foi que pegou isso para vocês? Porque a minha Bíblia diz que eles foram arrebatados. E quem é arrebatado não passa pela morte. Se passou pela morte, ele pode aparecer onde ele quiser. Ele foi arrebatado por Deus. Fecha parênteses. Então aparece no monte Elias, que representa os profetas. O maior profeta que essa terra já viu, chamado Elias. Do outro lado, Moisés, que representa a lei. Então, na junção dessas duas coisas, a revelação que Pedro, Tiago e João têm dentro do Monte Tabor é, acima de tudo, as profecias e a lei, a obediência. Agora, daqui a pouco, está reunido no monte, num breve culto, uma breve reunião, Jesus, o Pai, o Senhor, o Espírito Santo e a profecia e a lei. Aquilo que muitas vezes nós não damos importância, muito menos para a lei, muito menos para a profecia. Estávamos aqui falando na palavra semeadura sobre divisão, não está de acordo com as diretrizes do Senhor, com as leis do Senhor. Mas daqui a pouco aparece para Pedro, Tiago e João aquilo que faz parte do propósito de Deus, que estabeleceu o reino dele. O reino dele é constituído do que? Não apenas glória, mas profecia, palavra e lei. Amados, Deus não montou ali um círculo. Tudo naquele monte ali tinha algo com propósito. A aparição de Moisés era para dizer, olha, a lei é importante, obediência à lei, andar de acordo com a lei. A profecia lançada, ela é importante. Ela faz parte da nossa caminhada. Mas tudo começa, vamos por partes. Tudo começa quando Jesus é transfigurado. Quando naquele monte desce uma glória naquele lugar, e é onde eu quero chegar um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando a glória de Deus desce, ela tem uma finalidade. A intimidade com Deus, ela tem uma finalidade. A intimidade com Deus não é para bater no peito e dizer eu sou íntimo de Deus, eu sou um homem cheio de Deus, sou um homem cheio do Espírito Santo. Não é isso. A manifestação da glória de Deus, quando nos enche, ela tem uma finalidade. Qual é a maior finalidade? Qual é, queridos? Transfiguração. A primeira coisa que a glória de Deus fez na vida de Jesus foi transfigurá-lo, mudar de forma. E aí eu dividi com alguns irmãos aqui no dia da oração, que algumas coisas começaram a cair a ficha em mim, em relação a nossos momentos de intimidade com Deus, os nossos devocionais com Deus. Amados, em algum momento da vida, aqueles que têm intimidade com Deus, aquele que tem o seu secreto com Deus, aquele que entra no seu quarto, fecha a porta, aquele que faz do seu momento um jardim, em algum momento a sua vida vai ter que transfigurar. Em algum momento, você que diz que ora, às vezes você diz que não vem na oração porque você ora em casa, eu respeito o seu devocional, a sua oração lá no chuveiro, sei lá, ou quando você vai dormir, ou quando você está indo para o trabalho, eu respeito a sua oração, mas esse teu devocional, essa tua intimidade, a Bíblia está dizendo que tem que levar a um momento de transfiguração. Você não precisa estar aqui na quinta-feira, não precisa não. Você não precisa estar no monte, porém, toda intimidade, todo
todo momento a sós que eu estou com o Pai, quando a glória vem, tem que haver transfiguração, irmãos. Eu estou começando a questionar algumas intimidades. Intimidade que a glória vem e aí o meu caráter não é transfigurado, não muda de forma. Que intimidade é essa que eu entro na presença do Pai? Beleza, vem a glória, eu saio da glória e eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu estou na glória, intimidade com o Pai, vem uma glória, eu boto o som no meu quarto, vem a glória me toma. Aí quando acaba aquele momento eu saio e o meu modo de vida é o mesmo. Eu estou começando a questionar alguns secretos. Que glória é essa? Que intimidade é essa? Que não são capazes de me transfigurar, de mudar formas. Eu estou diante de um Deus que me diz que Ele vai para o Monte Tabor. Ele tem um momento a sós com Deus dentro. E a Bíblia diz que quando a glória vem, a primeira coisa que a glória vem, não é dizer fui cheio de Deus, saí dali cheio. Não é só dizer eu saí com o rosto resplandecente, não. A glória produziu transfiguração na minha vida. Não é só ser cheio, irmão, não é só sentir a glória. Eu sei que a glória é poderosa, sentir a glória de Deus é poderosa demais, é poderoso demais. Eu entendo Pedro, eu entendo do lado quando Pedro diz assim, que gostosinho estar aqui, vou ficar aqui. Daqui a pouco nós vamos corrigir ele. Mas a intenção dele foi a melhor. Quando a glória vem, às vezes eu tenho vontade, hoje foi um dia desse, nem subir, ficar no meu cantinho. Mas eu tinha que fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, mas tem dia que não dá vontade de subir. Eu entendi Pedro quando disse assim, Senhor, bom é ficar aqui, né? Mas essa intimidade, Stephanie, está dizendo que vai transfigurar minha vida, mudar de forma. A intimidade que me leva a mudanças. Irmão, não é só querer ser íntimo de Deus. A glória do Senhor, ela tem por necessidade transfigurar o meu casamento, a minha vida, os meus pensamentos, hábitos, a minha forma de viver, irmão. Um monte da transfiguração, mudar de forma. Então começa a refletir o que está acontecendo nos teus momentos de intimidade. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quem tem uma verdadeira intimidade com Deus, quem experimenta da verdadeira glória, em algum momento, nesse momento que ele está tendo com Deus, ele vai dizer, filho, esse seu jeito está errado. Em algum momento na tua intimidade, porque a Bíblia diz que eu vi o Senhor no alto sublime trono, sentado no alto sublime trono, Isaías falando. Eu vi o Senhor assentado, anjos com 6 asas, umas voando, outras cobrindo o rosto, e anjos dizendo, santo, santo é o Senhor. Isaías viu uma glória do céu. Não foi o Monte Tabor, foi do céu, Deus sentado no trono. E sabe o que a glória mostrou para ele? Sabe o que a glória mostrou para ele quando a glória veio nele? Ai de mim! Transfigurou Isaías que disse, Senhor, pega essa brasa que está aí, essa mesma brasa que me incendeia, olha só o que é intimidade, essa mesma glória que me incendeia, cura meu pecado, bota aqui no meu lábio, homem de impuro lábio que eu sou. A mesma glória que desce para te encher, é a mesma glória que vai te curar, irmão, que vai remover o pecado, é uma finalidade só. Que intimidade é essa? Que secreto é esse? Não, o meu secreto está tão secreto que Deus não consegue te tocar. É tão secreto que Deus não consegue te direcionar. Irmão, se tu está tendo intimidade com Deus no secreto, em algum momento Ele vai dizer, filho, vai congregar, porque faz parte de mim o que eu quero. Porque as pessoas batem no peito e dizem assim, não preciso estar congregando, não preciso ir para a igreja, porque Deus me ouve no meu secreto. Ouve, você está correto. Mas esse Deus que também age dentro da tua casa, em algum momento Ele vai dizer, vai congregar porque faz parte do meu protocolo, faz parte do reino. O mesmo Deus que dá no teu secreto, um dia vai dizer, querido, vai lá na quinta-feira um dia, orar com teus irmãos, anda em bando, faz parte do corpo de Cristo. Não precisa o pastor ficar aqui fazendo chamada.
O teu secreto vai te levar a andar nos caminhos corretos. Então, glória a Deus pelo teu secreto, pelo teu devocional. Você entra no seu quarto, fecha a porta. Mas eu creio que essa glória, em algum momento da nossa vida, vai trazer uma transfiguração. Eu vou entrar para o meu quarto com um tipo de sentimento, mas em nome de Jesus, quando eu sair do meu quarto, aquele sentimento já foi embora, já tem outro sentimento. Esse é o poder da glória. Esse é o poder do secreto. Esse é o poder do monte Tabor. Transfigurado, uma vida transfigurada. Então eu não posso admitir e conceber que o secreto é só, a glória é só dizer, não, estou cheio da glória. Uma glória desceu, daqui a pouco nós estamos cheios. Mas e aí? Vai produzir o que de mudança em nós essa glória? Se não mudou, se não transfigurou alguma coisa, não adiantou de nada. Não adiantou de nada, só foi um arrepio. Então a Bíblia diz no Senhor, que no Monte Tabor, Jesus orando com o Senhor, veio uma glória, resplandeceu o rosto de Cristo, as vestes de Cristo, e a Bíblia diz que houve transfiguração. Repita comigo, transfiguração. Olhe para o seu irmão e diga para ele, transfiguração, o monte da transfiguração. Os teus momentos com Deus, os teus a sós com Deus, o que tem produzido na sua vida? Porque assim, Lúcia, quando eu entro no meu secreto, eu entro de uma forma, eu tenho que sair de outra forma. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu tenho que entrar no secreto de uma forma e sair totalmente diferente. Tem que haver mudança. Esse mesmo Deus, Carlinha, que derrama uma glória sobre mim, é o mesmo Deus que vai dizer, filho, você precisa mudar esse jeito de pensar, filho, você não está certo. Que Deus é esse que não vai me corrigir, Gustavo? Então olha, chefe, Isaías, ele vê agora e ele diz lá, olha o livro do profeta Isaías. Isaías 6. Nossa, mano. É isso que a glória faz. É isso que a glória faz. E tem uma canção assim, né, chefe? Olha que a glória fez comigo, tem, né? Que a tua glória fez comigo, não tem? Tem, o canto com ela é direto. Só eu e você não, mas... É isso que a glória fez, ó. A Lani chegou aqui há 4 anos mais ou menos. Hoje ela já vai ministrar, ela diz assim, ó. A minha tradução, ela diz o seguinte. E agora já, olha isso que a glória faz com a gente. Transfiguração. Brincadeiras à parte, nós temos que entrar na presença de Deus. E a verdadeira glória não nos permite continuar os mesmos. Então, Isaías, antes de você me interromper, Isaías estava dizendo, eu vi o Senhor assentado. Ele estava dizendo, Marco, que ele viu o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Entendeu, cara? Ele disse que viu o Senhor assentado. E ele viu os anjos, ele disse que tinha 2 asas que voavam. As outras 2 tapavam os olhos. E era uma adoração, pensa numa adoração. Só que no meio dessa glória, ele diz, ai de mim. Irmão, em nome de Jesus, em algum momento do nosso secreto, nós vamos ter que dizer, ai de mim. Em algum momento da nossa vida, em algum momento, ali no chuveiro, né? Muitos dizem, não, pastor, eu oro quando estou no chuveiro. Eu oro quando vou dormir. Tudo bem, cada um tem o seu devocional. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Em algum momento eu vou ter que dizer, ai de mim. Porque o que a glória produz, transfiguração. Irmão, que glória é essa que ela vem e deixa eu pensando da mesma forma, eu agindo da mesma forma. Ele diz, homem de impuro lábio que eu sou e habito num mundo de homens de impuros lábios. Ele estava falando dele e da condição que ele vivia. Monte da transfiguração. Eu estou falando de 3 homens, Pedro, Tiago e João, que são íntimos, uma intimidade que nos leva o quê? A transfigurar. Aí quando Pedro diz o seguinte, Senhor, tá bom ficar aqui, né? Porque quando a glória vem não é bom. Não é bom, gente, quando a glória vem. Só que, sabe por que Deus não deu moral para ele? Coitado do Pedro. Deus nem deu moral para ele, nem disse que sim, que não. E disse, Senhor, é bom ficar aqui, porque
porque Pedro não estava entendendo, Pedro não estava tendo a revelação daquele lugar. Jesus estava mostrando, na verdade, o que ia acontecer com ele depois da morte. Por isso que no final ele disse assim: olha, não conta para ninguém, porque só saberão depois que o Filho do Homem morrer e padecer. Então não era acerca daquele lugar, era acerca de coisas que iam acontecer. E Pedro estava dizendo que Pedro queria ficar ali, queridos. Pedro não queria que aquilo ali acabasse. Só que Deus estava dizendo o seguinte: eu derramo a glória, mas é para você sair daqui e lá mostrar a transformação para o mundo, para a sua casa, é para você transformar o mundo. Deus está dizendo: a glória é muito importante aqui dentro da igreja, mas a finalidade dela é da porta para fora. Quando Pedro está dizendo: vamos fazer uma coisa, vamos ficar aqui, ele diz: não é ser igrejeiro, é você vir aqui dentro, se enche da glória e coloca ela lá fora, e aplica nela lá fora, expande ela fora, compartilha ela fora. Pedro, tu está enganado, Pedro. Não é para fazer tenda, Pedro, não é para morar aqui, senão eles vão transformar esse monte no lugar de idolatria. Daqui a pouco está todo mundo subindo o monte para ver a glória de Deus, para ver no matinho queimar. Nada contra. Daqui a pouco está todo mundo subindo um monte para ver o matinho ficar ourinho. Desculpe se alguém for lá ver. Desculpe se alguém de vocês for lá ver. Mas se foi ver e você viu e alguma coisa mudou na tua vida, glória a Deus. Agora sai daqui para ir para o mundo para ver o matinho pegar fogo e a tua vida permanecer da mesma forma, chama-se idolatria. Vamos lá, cara diz que quando vai lá o mato pega fogo, vai. Eu vi, e muitos viram. Mas eu te pergunto: viu o mato pegar fogo, mas houve transfiguração? Alguma coisa mudou a forma. Sabe o que Jesus estava, a intenção de Jesus? Vamos falar de uma vez por todas. A intenção de Jesus subiu o Monte Tabor foi pegar 3 discípulos íntimos e tudo aquilo que produziu no Monte Tabor foi fortalecer a fé desses homens. Se tudo que Jesus faz, que Deus faz na nossa vida, fez e faz, não fortalecer a minha fé, não valeu de nada. Eu estava falando isso na sexta-feira, sobre um povo que pede sinais. O povo que vem para a igreja e pede sinais, maravilha, que quer ver a glória de Deus, quer ver anjos subindo e descendo. Tem pessoas que saem da igreja, saem de casa dizendo: Senhor, hoje se tu não me mostrar alguma coisa, quer ver. Tem pessoas que querem ver. E Jesus, eu falando na sexta-feira para o nosso povo ali, que Deus não tem problema nenhum em mostrar a sua glória, desde que Ele mostrando a glória vai fortalecer o seu povo. Mas se for mais um sinal, Ele diz: geração incrédula e adúltera, me pede o sinal, não darei o sinal. Diga comigo: bem feito, para mim e para você. E aí no final, muitas vezes compartilhar comigo. Às vezes a gente fala e a gente perde esses detalhes. João 6, ele começa o texto dizendo: todo mundo naquela loucurada buscando Jesus. Senhor, onde é que tu está, mestre? Mestres, outros de Yeshua, né? Espirituais. Aí acharam: Senhor, onde é que tu estava? Pá. E Jesus disse assim: vocês não estão aqui por causa dos sinais que viram. Olha só, então o sinal não valeu de nada, Nasa. Os sinais que Jesus produziu não valeu de nada. Vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. Então para esses, Deus não faz questão de mostrar sinal nenhum. Então eu estou dizendo, e aí eu provei na Bíblia para os irmãos e para vocês também hoje, que quando Tomé, Jesus aparece para os discípulos, e Tomé diz assim: eu não acredito, só se eu ver a mão e ver o lombo de Jesus, né, a lombar dele, o tanquinho de Jesus. Eu não acredito, a não ser que eu ver a mão furada e o tanquinho, porque Jesus foi perfurado. Sabe o que Jesus fez? Vem aqui, Tomé, vem aqui, filho, vem aqui, ó, tá vendo a mão? Levantou a camisetinha, tá vendo aqui?
Jesus não tem problema nenhum mostrar sinais e maravilhas para aqueles que têm uma intenção de fortalecer a sua fé. Se você entrou aqui nessa noite pedindo, Senhor, me dê um sinal para que a minha fé se fortaleça, Ele vai te mostrar um sinal e Ele não se opõe a isso. O grande problema é que a gente pede sinal, e é mais um sinal, é mais um milagre, e a nossa fé não é fortalecida. O que aconteceu no Monte Tabor foi para fortalecer a fé de Pedro, Tiago e João. Mais tarde, segundo Pedro, Pedro vai dizer: eu fui testemunha do que aconteceu naquele monte. Aleluia. Segundo Pedro, ele vai dizer: eu estava lá. Foi para isso que Jesus mostrou a sua glória, para fortalecer a fé de Pedro, para que ele se pusesse de pé e propagar a outros. Para que nós pedimos um sinal? Para que nós queremos a glória de Deus? Para sentir um arrepio, mais um culto, mais um milagre. Os sinais que Deus demonstra na nossa vida é para nos fortalecer. E cá para nós, irmãos, eu estou encerrando. Cá para nós, os sinais que nós já vimos no reino já são fortes o bastante para a nossa fé estar consolidada nele. Verdade. Quantos montes de Tabor nós já vivemos? Irmãos, nesse pouco tempo de evangelho, o que eu já vi, através da minha vida, através de irmãos, e o que precisa mais para a gente fortalecer a fé, para a gente não pensar em desviar, desanimar, o que precisa mais? O que Jesus fez, na verdade, foi dizer: olha, eu estou fortalecendo a fé de vocês porque eu vou morrer, e eu preciso que vocês dêem continuidade na aplicação do meu reino. Na aplicação do meu reino, ou seja, as glórias que nós recebemos, os milagres, o amor de Deus que nós vivemos, é para fortalecer a tua fé, irmão. De tudo que Deus fez na minha vida, na sua vida. E ainda hoje nós pedimos um sinal. O que Jesus já fez na minha vida, e eu tenho a coragem de chegar aqui e dizer assim: Senhor, eu estou meio a fim de desistir, largar tudo. Só que esse mesmo Pedro que foi mal demais no Monte Tabor, chega no João 6, sabe o que ele diz? Senhor, eu já sei quem tu és, o Senhor não precisa me provar mais nada. Sabe o que ele disse para Jesus, Lúcia? Para onde eu irei? Para onde eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna. Desistir para onde, irmão? Largar tudo e ir para onde? Irmão, Deus já deu evidências do que Ele pode fazer, do que Ele é para nós. Eu estou falando por mim, você fala: eu já vi a glória do Senhor, eu já vivi, experimentei a glória do Senhor. Eu sei. Vocês pensam que eu sou chato, né? Eu sou muito chato. Inclusive alguns irmãos me chamam de chato. Chato era meu pai, eu sou chatinho, irmão. Mas eu sou muito chato, eu não canso de dizer. Sabe por que eu não largo Deus? Porque eu sei aonde Ele me encontrou, como eu estava, da onde eu vim. O que nós estávamos ministrando aqui, como é que é o refrão, Lani? Não sei o que, as muralhas e... É isso mesmo. E Jesus fez isso por mim lá em Feira de Santana. Como é que é, pastor? Pulou as muralhas? Fez de tudo para me encontrar lá em Feira de Santana, a minha vida. Achou a minha vida, mudou uma história. Eu vi a glória de Deus no meu casamento em Feira de Santana. E como eu posso hoje ainda querer um milagre dele? Para eu me manter de pé. Eu posso até pedir um sinal, mas não para me manter de pé. Não para fortalecer a minha fé. Porque a glória que Deus derramou para mim, na minha vida, na vida da pastora Feira de Santana, transformou meu casamento. Houve transfiguração. Então o momento de Tabor é para fortalecer a nossa fé, irmão. Eu já vivi muita coisa e já vi muita coisa. Mas vamos lá, preciso terminar. A Bíblia diz que
Pedro disse o seguinte: vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. E Deus disse assim, e Deus não disse nada, mas dizendo, né? Não, Pedro, tu não entendeu. A minha glória não é para ficar guardada em dentro de coisas feitas por mãos humanas. A glória de Deus, Williams, não foi feita para estar numa estrutura humana. A glória de Deus foi feita para se manifestar em vidas e transformar vidas. Pedro não entendeu isso. Glória a Deus. Vamos fazer uma tenda? Não, Pedro, tu não entendeu, Pedro. A minha glória é para ser derramada na sua vida e produzir mudança na sua vida. Que bom ficar aqui, né, Senhor? Pedro, tu também ainda não entendeu, Pedro. Primeiro tem que sofrer comigo e depois tem que reinar comigo. Só momentos de glória não faz parte do meu reino. O meu reino não é constituído só em glória, mas também é preciso sofrer, é preciso negar a si mesmo, é preciso morrer, é preciso negar, se esvaziar de si mesmo, para poder receber e viver a glória do Pai. A Bíblia diz que aquele que morrer com Ele, também vai reinar com Ele, vai triunfar com Ele. Pedro, tu não entendeu, só quer um momento de glória, Pedro. O reino de Deus é também feito de sofrimento, Pedro. Por isso que Deus não deu moral para ele. Ele estava equivocado. E disse: eu vou fazer um por seu Elias. Olha só que barato, estou vendo seu Elias. Olha só, estou diante do seu Moisés, o cara que abriu o mar vermelho. E tem gente que diz que não precisa ir para culto, que não precisa estar em igreja, religiosidade. E a Bíblia está dizendo que ali está tendo um culto, irmão. Ali tem glória, ali tem profecia, tem lei. E o Pedro talvez não entendeu porque pegou um bonde no meio do caminho. Se ele estivesse ali desde o início, então nós precisamos acordar desse sono espiritual. A vida não está fácil para ninguém, e quanto mais difícil, menos se quer Deus, menos se busca Deus. A Bíblia diz, eu preciso acelerar aqui, a Bíblia diz que de repente, depois desse papo aí errado, que Pedro, né? Eu entendo, Pedro. Eu entendo, Pedro. Senhor, é bom ficar aqui, né? Não, Pedro, agora está cheio, agora vai lá pregar. Vai lá pregar para o perdido. Vai lá as pessoas da rua. Está cheio de glória, Pedro, vai lá e evangeliza. Não é só fazer uma tenda e ficar aqui. Aí a Bíblia diz que terminou esse papo, desceu uma nuvem, está na Bíblia. Desceu uma nuvem e envolveu Pedro. A nuvem envolveu Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que tem um devocional, aquele que sobe um monte de Tabor, aquele que tem o seu secreto, ele se envolve com as coisas de Deus. Não tem como dizer que tem um secreto e não se envolver, irmão. Isso é emblemático. Talvez você pense que não tem nada a ver, né? Mas é emblemático. A Bíblia usa essa expressão: se envolveu. A nuvem envolveu Pedro no monte da transfiguração, no ambiente de glória, de intimidade. Não há como andar sozinho, não há como estar num grupo e não se manifestar. Não tem como dizer que faz parte dessa casa e não anda com irmãos. Não tem como, irmão. Um membro não anda separado do corpo. Você pode achar normal, natural, mas não é. Se tratando de reino, não é. Tem que haver envolvimento. Aquele que é íntimo de Deus, ele se envolve com a obra de Deus, com os irmãos, com a igreja, com a liderança. Ele se envolve, ele é envolvido. Se quiser dar glória a Deus, tem que dar glória a Deus também nesse momento de confronto, irmão. A Bíblia está dizendo que a nuvem desceu e envolveu Pedro. Respeito o teu devocional, respeito o teu secreto, mas eu creio que a intimidade leva ao envolvimento com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus está fazendo, com a igreja, com os irmãos. A nuvem envolveu. Segundo, deixa eu ler aqui. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de um grande medo. Falava ainda quando uma nuvem, olha só, ele ainda estava falando, insistente, né? Ele queria fazer uma tenda.
Sabe aquela cultura religiosa que ele chega na igreja e tem que fazer alguma coisa? A glória está descendo, não, ele tem que fazer. Parece que é um sinal de impotência, né? Sinal que ele não está fazendo nada para Deus. Não, eu quero fazer. Quero fazer, nem que seja para varrer uma rua aí, me dá um negócio para fazer. Estou doido, eu quero fazer. Ele queria fazer alguma coisa, mas não era o momento de fazer, era o momento de viver a glória. Sabe, eu sou obreiro. Não, na segunda eu tenho ensino, na terça é expulsar demônio, na quinta é culto de liturgia, na sexta é Bíblia e quer fazer. Não, eu quero fazer uma tenda. A Bíblia diz, ele ainda falando, desceu uma nuvem e o envolveu. Está aqui na Bíblia, tá? Você pensa que é coisa muito da Bíblia. Veio uma nuvem e o envolveu. Aleluias. E da mesma nuvem veio uma voz que dizia: esse é o meu filho, filho amado, a quem eu tenho prazer. Ouvi ele. Dizendo, olha, fecha um pouquinho os teus sentimentos, ou a tua vontade, o que você quer, e escuta ele. Não é momento de fazer tenda, é momento de se preparar para viver a glória de um Jesus ressuscitado. Ele está dizendo, olha, ouvi ele, esse é meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho prazer. Ouvi ele, Pedro, escuta ele, Pedro. Olha o que a intimidade diz, pastor. O monte está bom, intimidade, glória descendo, e vem uma voz dizendo: escuta a palavra, ouve a palavra, obedece a palavra, ouve o meu filho. E a gente está preocupado em ser cheio, né? Glória, nossa, raios, anjos. E aí, na intimidade, Guga, Ingrid, Deus dizendo: ouve meu filho. Não, em algum momento, pelo amor de Deus, em algum momento da minha intimidade, a voz tem que vir e dizer para o Marcelo: ouve meu filho. Quem está me entendendo? Revelações do Monte Tabor, revelações do secreto. Ouvindo os discípulos, o que Deus estava falando acerca do filho. O que a Bíblia diz que fizeram? Não olha para mim, olha para a Bíblia. Estão dormindo. O que a Bíblia diz? Ouvindo a voz. Quando Deus falou assim, ó, esse é meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho prazer, ouvi ele. O que aconteceu com eles? Caíram debruçados. O que aconteceu? Caíram prostrados. Ah, que coisa linda do Monte Tabor. Que coisa linda quando eu venho aqui de manhã cedo, quando eu vou para o monte, quando eu estou na minha casa. Coisa linda, quando vem a voz, a glória vem, depois da glória vem a voz, depois a voz diz: ouve o meu filho. E quando a voz vem dizer: ouve o meu filho, a Bíblia diz que alguma coisa tem que cair de bruços. Alguma coisa minha tem que cair, isso aí. Veio a glória, veio a voz, veio Elias, veio a profecia, veio a lei. Alguma coisa tem que cair. Irmão, olha aqui para mim, alguma coisa está errada nesse secreto. Se a glória veio, a voz veio, eu continuo a sair dali absoluto, pisando na panturrilha, de pezinho, não. Alguma coisa tem que cair. Alguma coisa minha, humana, tem que cair. Conceitos, hábitos, tem que cair. Olha para o seu irmão, diga para ele: tem que cair. Ouvindo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. A ele ouvi. Irmão, ouve ele. Ouve Deus, ouça Deus. Ouça o que Deus está te dizendo nesses dias. Ouça Deus. Ouça Deus. No secreto Ele vai falar, irmão. No teu secreto Deus vai te falar. Ouvi Ele, o que o Pai está dizendo. Ouvi Ele no Monte Tabor. Quando a glória vir, ouvi Ele. E quando nós ouvimos Ele, faça assim comigo. Não, aqui é só eu, tá? Com esse ateu eu já estou sentindo que está caindo alguma coisa, irmão. Um ateu desanimado está caindo em nome de Jesus. Ateu. Não, claro, eu estou começando a entender tudo. Jesus veio uma voz, veio a nuvem, envolveu ele. E a voz em seguida: esse é meu filho, filho amado, a quem eu me comprazo. Ouvi ele. E quando vem essa direção,
Alguma coisa na vida de Pedro caiu. Tem coisas minhas que ainda está de pé porque falta ouvir Deus, irmão. Falta obedecer à direção de Deus. O que em mim ainda impera, fundamentos antigos, porque falta obedecer à voz de Deus. Muito claro para mim. Quando a voz veio e disse: ouvi o meu filho, o que tinha na vida de Pedro caiu por terra. Eu não sei o que você caiu hoje aí. Nem que seja a gente todo, nem vai ter que cair. Para encerrar, meu Deus. Para encerrar, a Bíblia diz: aleluia. Ouvindo os discípulos, depois que os discípulos ouviram, caíram. Tomados de grande medo, aproximou deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: agora levanta, não temam mais. E levantando os olhos, não viram mais ninguém, porque já não tinha mais Elias e muito menos os profetas. Jesus toca na vida de Pedro, Tiago e João e diz: agora levanta. É aquilo que eu tenho falado sempre, irmão. A gente vem para a igreja e diz: Jesus me quebrou, a palavra só foi para mim. Pastor, que palavra foi para mim, Deus falou para mim. A gente sai daqui quebrado, mas esse mesmo Deus nunca nos levanta. Ô, irmão, que evangelho é esse que eu só venho para a igreja e ele me quebra, nunca vai me levantar? Eu estou falando de uma glória, de um monte, que Jesus fez toda uma obra completa. A glória veio, derrubou o que tinha que derrubar e tocou nele e disse: agora levanta. Agora vai viver, vai fluir, vai avançar, vai conquistar, vai ser feliz. Mas a pessoa vem toda aqui: ah, pastor, a palavra me quebrou tudo. Eu disse: não, parece que foi para mim. A expectativa o quê? Então vem na quarta, né? Vem na quarta cheião, inteirão. Não vem ficar desanimado. Da expectativa chega no domingo gigantão, né? Queimando os demônios, expulsando o inferno. Não, está pensando em desistir. Mas que reino é esse que me quebra e me deixa quebrado? Não é o mesmo Deus? Aí Elias vai dizer, o mesmo Elias que apareceu no monte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mas o que tem a ver com isso tudo? Depois desse monte, ainda duvidar de Deus, ainda cochear entre dois pensamentos? Depois de tanta glória que a gente já viu nesse lugar, quantas vezes eu entrei aqui e fui tocado por Deus? Quantas vezes eu entrei aqui só em caco e Deus juntou meus caquinhos? E ainda cochear entre dois pensamentos. Irmão, o que Deus precisa fazer mais? Para a gente ter a certeza que, será que precisa Deus descer na terra e dizer: esse é o meu filho, a quem eu amo, a quem eu tenho prazer? Será que precisa ainda, irmão? Olha para o seu irmão, aqui encerra, o louvor pode subir. O que precisa ainda mais acontecer na tua vida, para você acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Quem está sendo quebrado nessa noite? Mas eu quero te dizer que a obra de Deus é completa, irmão. Deus ele nos quebra e nos refaz de novo. Essa é a obra da cruz, esse é o amor de Deus. Para encerrar, a Bíblia diz: Jesus diz o seguinte: não fala nada para ninguém. Não fala nada para ninguém, porque essas coisas irão de acontecer na morte e na ressurreição do Filho de Deus. Se coloque de pé.